com abundância ceifa, mas a gente não vive só por dinheiro, não é só por donativo. E a palavra do Senhor está dizendo assim, que aquele que semeia pouco, pouco também colhe. E eu faço uma pergunta para você. A semente que você tem na sua mão é o quê? Às vezes você acha que a semente é só dinheiro, mas não é. A sua semente é aquilo que tem na tua mão para você desenvolver, para produzir para você algo proveitoso. Você tem, por exemplo, como uma boa semente, Josué, o seu tempo. O seu tempo é uma boa semente. Aquele que usa bem essa semente do tempo, certamente colherá bons frutos. Aquele que usa mal a semente do tempo, certamente o tempo lhe dará uma rasteira. Temos também a semente da energia, da saúde. Deus nos dá saúde, e às vezes a gente usa essa boa semente que Deus nos dá de forma errada, equivocada, desperdiçando a boa semente que Deus nos dá. E se a gente usa o nosso tempo e ceifa pouco, semeia pouco o nosso tempo em coisas úteis, depois certamente não colheremos nada. Chegaremos num determinado momento em que vamos fazer o balanço e olhamos, não rendeu nada, não aconteceu nada, a minha vida parece que não saiu do lugar. Você tem a semente da convivência, você tem a semente da unidade, você tem a semente da comunhão, você tem a semente da boa convivência com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Mas como que você tem semeado essa boa semente que Deus tem te dado? Algumas pessoas têm feito mau uso da boa semente que Deus tem lhe dado. E quando chega o momento da colheita, olha para o seu campo, para ir para dentro dessa lavoura, para colher os seus frutos, não acha nada. É hora que chega um momento como esse, que algumas pessoas estão regozijando, algumas pessoas estão rindo, estão satisfeitas com o resultado do ano, dou graças a Deus, porque o meu ano foi muito proveitoso, porque eu tive isso, tive aquilo outro, enquanto você está aí reclamando, lamentando, está talvez até murmurando, dizendo, não valeu a pena, nem sei para que vivi esse ano, porque você não fez bom uso da boa semente que Deus te deu. E a Bíblia é muito clara, quando ela fala aqui, nós lemos juntos, isto eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também vai colher. Mas aquele que semeia em abundância também colherá. Como que você investiu aquilo que Deus te deu? Você consegue? Vai pensando agora, não precisa responder para mim. Não responde para mim nem para quem está do seu lado não. Mas como você investiu a graça de Deus na sua vida? Como você investiu o tempo que Deus deu para você nesse ano de 2025? Onde você investiu a boa semente da bênção de Deus, da oportunidade que Deus te deu nesse ano de 2025? A Bíblia vai dizer em São Mateus capítulo número 13, a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E ele tinha na sua mão algumas boas sementes. Todas elas eram boas sementes. A Bíblia não fala que a semente era ruim, correto, irmão Francisco? Toda semente era boa. Entretanto, o semeador, ele saiu meio que distraído. E a palavra diz assim, que algumas das sementes caiu no meio do caminho, desperdiçou a semente. Outras sementes caíram no meio das pedras. Boas sementes caíram por causa da distração do semeador. As boas sementes caíram no meio das pedras. Outras boas sementes caíram no meio dos espinhos. E outras boas sementes foram justamente semeadas na boa terra. Irmãos, tudo que vem de Deus é bom. A sua vida é um dom de Deus. Então a sua vida é uma bênção. Tudo que vem na tua mão, que Deus colocou na tua mão, é uma bênção. É uma boa semente que Deus te deu para você desenvolver para a vida eterna. Mas entretanto, as bênçãos que Deus nos dá, muitas vezes, nós a utilizamos de maneira equivocada. Nós permitimos que muitas vezes as oportunidades que Deus nos dá
caiam essa semente no meio do caminho. A gente vai andando e não vê aonde que foi parar a boa bênção, a boa semente que Deus tem nos dado. Quando você olha no seu sequitel, onde foi parar a semente? Eu as desperdicei no meio do caminho, distraí e deixei. Passou janeiro, passou fevereiro, passou maio, passou agosto, passou outubro, novembro, e eu não produzi nada. A minha terra está seca, porque a boa semente que deveria estar plantada na boa terra, ela foi desperdiçada no meio do caminho. E a Bíblia diz que no meio do caminho a boa semente passou as aves do céu e vapo. Comeu a boa semente. Ela não produziu seu fruto. No meio das pedras, a boa semente, ela até tentou evoluir, mas começou a evoluir, mas aquelas pedras sufocaram a boa semente. No meio dos espinhos também, aquela boa semente tentou também evoluir, mas os espinhos também sufocaram a semente e não permitiram que ela se produzisse, que ela evoluísse. E eu pergunto para você, será que toda boa dádiva de Deus na sua vida do ano de 2025, você a desperdiçou em coisas que não fizeram com que hoje você estivesse glorificando a Deus, dando graça pelo bom ano de 2025? Será que você não desperdiçou o seu tempo? O tempo que você poderia estar se dedicando ao Senhor, louvando a Deus, aprendendo a palavra do Senhor, fazendo com que o nome do Senhor fosse honrado através da sua vida. Você desperdiçou ele talvez assentado no seu sofá. Você desperdiçou ele diante da Netflix. Você desperdiçou a sua boa semente diante de uma novela. Você desperdiçou o seu tempo diante de um campo de futebol. Você desperdiçou o seu tempo andando pela rua fora, fazendo coisas que certamente fizeram murchar a semente, mas elas não brotaram para dar fruto, para que hoje você estivesse glorificando o nome do Senhor. O seu relacionamento conjugal, do jeito que começou em janeiro, agora hoje no final de dezembro, está a mesma coisa, não evoluiu nada. Você não aproveitou o tempo para investir no seu relacionamento. A sua família, a relação com seus filhos, a relação com seus pais não evoluíram nesse ano. Começou em janeiro e estamos agora em dezembro, terminando os últimos minutos, mas a sua semente não evoluiu dentro da sua casa. O seu trabalho, a boa porta que Deus abriu de trabalho para você, você desperdiçou a boa porta que Deus abriu, entregando vários e vários atestados médicos, até perder o emprego. Você não cumpriu as suas demandas, as suas tarefas que foram combinadas com aquele que contratou o seu trabalho, e aí o trabalho não apareceu, você teve um ano minguado financeiramente, não foi próspero, porque você não usou adequadamente a boa semente da oportunidade que Deus te deu. Você não semeou a boa semente na terra boa, você desperdiçou a semente, e agora não tem motivo para sorrir, não tem motivo para cantar, não tem motivo para festejar. Mas existe uma boa notícia. Hoje é o último dia, nós estamos vivendo o último momento desse ano de 2025, mas você tem a oportunidade de desejar para si mesmo um feliz 2026. Mas não adianta eu chegar e dizer: Francisco, pastor Francisco, eu te desejo feliz 2026. O meu desejo para ele talvez seja inóspito, não tenha muito efeito apenas desejar, se ele não fizer com que o ano dele seja um bom 2026. Não adianta eu abraçar um ao outro, vocês se abraçarem, eu te desejo, eu desejo, mas se aquele que é o principal interessado não desejar e fazer acontecer, porque só desejar não acontece, mas nós fazemos acontecer. A boa semente, para que ela germine, ela não é só por ser boa semente guardada no sequitel do semeador, mas a boa semente, para germinar, ela precisa ser colocada na terra, que é o lugar adequado para que ela germine. E eu desejo que você tenha essa consciência no ano de 2026.
A palavra do Senhor vai nos dizer, em Isaías capítulo de número 1, e versículo de número 19, diz assim: se quiserdes, e me ouvirdes, e me obedecerdes, comereis do melhor dessa terra. Veja bem que não é só querer, é querer, mas também obedecer. Obedecer faz parte da ação, é uma atitude de encorajamento, é uma ação que é de evolução. Muitos querem, mas não saem do lugar, não se movimentam em busca daquilo que querem alcançar. Mas você, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, tome posse da boa sabedoria de Deus para a sua vida. Venha agora pautar o ano de 2026 na sabedoria do alto, na sabedoria que o Espírito Santo quer te dar, para que você tome decisões assertivas na sua vida, para que você saia da mediocridade, saia de viver abaixo da média espiritual, da mediocridade no seu relacionamento conjugal, da mediocridade no seu relacionamento familiar, da mediocridade no seu relacionamento social, e você venha viver em nome de Jesus acima da média. Acima da média. Vamos parar de aceitar que a semente, simplesmente ela germinando debaixo da pedra, está bom. Não está bom não. A semente precisa germinar na terra boa. Então comece a semear a boa semente com fartura. Não faça minguado. Não entregue a sua vida ao Senhor, somente a casca, o resto, o farelo do pão. Quantas pessoas entregam para Deus? Deus lhe dá um saco cheio de oportunidade, como se fosse um saco farto de pão, mas ele entrega de volta a Deus apenas o farelinho. Só o farelo. Nem o dízimo do Senhor entregue. Quando eu falo dízimo, nem estou falando do dinheiro, eu estou falando do percentual de tempo a entregar ao Senhor. Alguns conseguem contar no dedo o tempo de dedicação, de oração do ano de 2025. Alguns conseguem, diante de um ano de 365 dias, conseguem contar no dedo quantas vezes foi até a casa do Senhor consagrar a sua vida a Deus. Alguns conseguem contar no dedo quantas vezes abriram as suas Bíblias espontaneamente para ler a palavra de Deus. Alguns conseguem contar no dedo, dentro de um universo de 365 dias, quantas vezes entoou um cântico de adoração a Deus, saindo de forma espontânea da sua garganta. Foi semeado muito pouco, e a Bíblia vai dizer assim, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas aquele que semeia com fartura também ceifará. Então, vamos agora refletir. Não vou dizer esquecer, porque nós não sofremos de amnésia, graças a Deus. Não temos problemas de Parkinson nem de Alzheimer. Então, nós não temos que esquecer nada. Mas aquilo que passou deve servir como referência para nós. Se foi um ano bom, quero uma referência para ser ainda melhor. Se foi um ano ruim, eu quero como referência para ser bem melhor do que aquilo que foi. E Deus tem poder para te fazer um vencedor no ano de 2026. Como ministro do Evangelho, eu quero desejar a você que a graça de Deus alcance a sua vida nesse ano de 2026. Mas não somente que a graça de Deus te alcance, mas que você abrace a graça de Deus que te alcançou. Não deixe ela escapulir. Deus é gracioso. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, e Deus deseja a sua prosperidade. Caminhe em direção a ela. Caminhe em direção ao braço aberto daquele que deseja te abraçar com toda a energia. Caminha na direção do céu. Semeie frutos, semeie sementes que produzam frutos para a vida eterna. Eu não estou dizendo que você não pode correr atrás dos seus desejos pessoais e materiais. Eu não estou dizendo que você não pode correr atrás da sua empresa,
fazê-la evoluir, quem sabe até abrir uma filial. Se você tem uma loja, você sair apenas daquela loja, mas abrir mais uma e mais outra, quem dera você se tornar não apenas um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, mas um grande empreendedor. Eu desejo que isso aconteça na sua vida. Eu desejo para você que você evolua no seu trabalho, no seu emprego, que você consiga uma promoção aonde você está. Eu desejo que você faça faculdade, que você faça pós-graduação. Eu desejo que você faça mestrado. Eu desejo que você evolua em todas as áreas dessa vida terrena. Em todas as áreas você faça o nome do Senhor glorificar e você goze o melhor dessa terra. Mas acima de tudo eu desejo que você semeie sementes que brotam frutos que gerarão para a vida eterna. Se porventura nada dá certo no ano de 2026, se porventura for um ano sombrio na sua vida, mas que a luz do Espírito Santo pelo menos brilhe na sua vida e no seu coração, e promova a esperança da salvação da sua alma, porque os frutos da vida eterna deverão produzir dentro da sua alma. Eu desejo que você deseje ardentemente Jesus Cristo dentro do seu coração. Eu desejo que você deseje ganhar almas para Jesus. Eu desejo que você deseje sujar as suas mãos com a seara do Senhor. Eu desejo que nas suas mãos esteja a marca do sangue de Cristo. Que você suje as mãos naquele sangue que escorreu na cruz do Calvário para resgatar almas. E você entendeu esse mistério, você entendeu o projeto de Cristo, e você também está sujando a mão nesse sangue que escorreu na cruz. Que 2026 você possa dizer: eu ganhei uma alma para Cristo. Eu consegui convencer o homem de deixar o seu pecado e receber a graciosa paz de Cristo Jesus no seu coração. E acima de tudo eu desejo que, se porventura o ano de 2026 for o ano a qual o Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para tocar as trombetas no alto céu, se em 2026 for o ano que o Senhor dará ordem aos anjos para tocar as suas trombetas, para anunciar o dia do arrebatamento da igreja, eu desejo que você faça parte desse momento. Eu desejo que você seja arrebatado aos céus. Eu desejo que fique para trás todo o luxo do mundo. Eu desejo que fique para trás todo o dinheiro, todo emprego, veículo, casas, fazendas, luxos, mas que você se encontre na eternidade para cear eternamente com Cristo. Eu desejo isso para você, mas antes de eu desejar isso para você, eu desejo que você mesmo deseje isso para você. E desejando isso, você não vai esperar vento soprar. Desejando isso, você não vai esperar a chuva cair. Desejando isso, você não vai esperar tempo favorável para despejar a sua semente no chão, porque tu sabe que quem dá o crescimento da semente é o Senhor. Não importa a circunstância que a semente está sendo colocada no chão, se quando quem dá o crescimento a essa semente é aquele que é o Criador dos céus e da terra. Portanto, a palavra do Senhor vai dizer assim em Eclesiastes capítulo 11 e versículo de número 3: pela manhã semeia a tua semente. Talvez amanhã, essa manhã que a palavra está dizendo, essa manhã talvez seja o mês de janeiro, onde todas as pessoas começam a fazer as suas apostas para o próximo ano, começa a fazer as suas promessas, as suas composições para o próximo ano. Talvez seja esse janeiro, seja amanhã que esse texto esteja dizendo: pela manhã semeia a sua semente. Mas o texto continua dizendo assim: mas à tarde não retire a sua mão. À tarde talvez seja lá o mês de agosto,
seja o mês de setembro, outubro, sabe o quê? Porque nós começamos, em janeiro eu vou entrar na academia. Aí você vai lá e faz a sua inscrição na academia. Mas em fevereiro você já não está lá mais. Pela manhã você semeou sua semente, mas daqui a pouco você já retirou a sua mão. Você faz uma promessa que a partir de janeiro você vai começar a participar da escola bíblica dominical. Em janeiro você dá um nome para a nossa secretária, ela anota o seu nome, mas em fevereiro já não se acha mais você na escola bíblica dominical. Você prometeu, ou faz uma promessa para si mesmo: eu vou participar agora do ciclo de oração ativamente. Em janeiro você participa, em fevereiro ou março já não se acha você mais. E a palavra fala assim: de manhã semeia a tua semente, mas de tarde não retira a tua mão. Sabe por quê? Porque você não sabe se essa semente ou se aquela semente vai prosperar, ou se as duas prosperarão juntas, porque Deus é que dá o crescimento. E às vezes você pega a boa semente e coloca de manhã. A semente está louquinha para produzir, a semente está louquinha para te dar um resultado positivo, mas você desiste de cuidar dela. Você desiste. Você deixa a semente morrer, você abandona a semente, não joga água mais nela, não chega mais a terra junto dela. A semente está ali querendo evoluir, mas você abandonou a semente. Mas a palavra vai dizer assim: não retira a tua mão, não retira. Coloca a semente, cuida dela, à tarde continua cuidando, porque certamente Deus te dará o crescimento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o ano de 2025 seja um ano de prosperidade, seja um ano de paz, ano de alegria, ano de fartura na sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor confirme os desejos do seu coração, que os teus sonhos estejam assim, bem ajustadinhos com os planos de Deus, porque não tem como dar errado. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Amém. Aleluia. Faça o favor, pastor Francisco, vem cá por gentileza. Glória a Jesus. Glória a Jesus.